Mateus, capítulo 26. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Capítulo 26. Dê um copo d'água, sem gelo, por favor. Diz assim o texto bíblico. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, não durante a Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Pode deixar aqui já. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Oh, que coisa maravilhosa! Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amém. Oremos ao Senhor. Pai de misericórdia e de graça infinita, abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra viva, poderosa, eficaz, que não volta vazia. Palavra que é o Teu poder para a salvação daquele que crê. Palavra que clareia os nossos passos para não tropeçarmos na jornada. Palavra que ilumina o nosso caminho para não perdermos e errarmos a direção. Edifica-nos, Senhor, dando-nos a compreensão desta palavra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. Podem sentar-se. E que bênção maravilhosa nós estamos aqui para esta reflexão na palavra de Deus. Nós estamos entrando na chamada Semana Santa. Essa semana nós não teremos o culto da quinta-feira, porque nós faremos o culto na sexta-feira, Sexta-feira Santa, quando vamos relembrar a morte de Cristo na cruz do Calvário, e iremos ministrar a bênção do Calvário. Vai começar às 18 horas. E depois, 2 dias depois, no domingo, nós teremos o culto, portanto, domingo que vem, mais cedo, domingo que vem, é a manhã da ressurreição, é o domingo de Páscoa, e o culto começará às 9 horas, e nós não teremos o culto da noite, só o da manhã. E eu lembrei disso agora, ainda que sejam os momentos dos nossos avisos, porque
eu peguei esse texto bíblico que antecedia em 2 dias a Páscoa judaica. Antecedia em 2 dias o que é para nós hoje a Sexta-feira Santa. Antecedia em 2 dias o dia em que Jesus foi preso e depois julgado, condenado e assassinado. O texto bíblico diz, bem claramente no versículo 2, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. Então eu quero refletir com vocês aqueles 2 dias, o que aconteceu, o que Jesus estava fazendo, como é que foram esses dias que antecederam o dia da morte de Jesus. A Bíblia diz que havia um complô. Versículo 3. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, para juntos planejarem a prisão e a morte do Senhor Jesus. Então veja que naqueles dias, enquanto Jesus fazia a sua obra, o seu trabalho ministerial, ele evangelizava, havia um complô, havia um grupo de líderes religiosos que tramavam pegar Jesus à traição, porque no meio do povo eles tinham medo, poderia haver uma revolta popular e eles seriam certamente mortos. Então eles queriam pegá-lo à traição no momento que ele estivesse sozinho. Para isso ele precisava de alguém ali dentro para oferecer e fornecer as informações necessárias. Um traidor, um infiltrado. Eles estavam ali planejando, porque eles queriam pegar a Jesus, precisavam acusá-lo de algo terrível, como heresia, porque isso lhe daria a pena de morte e eles conseguiriam matá-lo. E aí o povo não teria como defendê-lo, porque ele seria acusado de heresia, seria culpado de heresia, e a heresia impunha a morte ao herege. Enquanto isso acontecia, lá no palácio de Caifás, as portas fechadas, Jesus estava em Betânia. Jesus estava continuando a fazer seu ministério. Ele estava lá reunido na casa de Simão, o leproso, que certamente nesse momento não era mais leproso, não é verdade? Mas é aquela história, ele ficou conhecido como Simão o leproso. Qual é Simão? Aquele que tinha lepra e que Jesus curou, diga graças a Deus. E eles estavam na hora da refeição, porque eles estavam à mesa. E uma das pessoas que estavam ali, uma mulher, trouxe um perfume muito caro. Quem gosta de perfume aqui? É. Tá. Quanto custa um bom perfume? Mas bom mesmo. Dos chique toda a vida. R$1.000? R$1.000? Bom, vocês são bonzinhos, viu? Vocês viram que aqui a nossa classe social não é muito elevada, não. Porque chegamos só no R$1.000, um perfume, não é? Mas o fato é que o texto bíblico diz assim, que o perfume era caríssimo. O versículo 9 diz, este perfume poderia ser vendido por alto preço. Então era caríssimo. Era muito dinheiro para a realidade socioeconômica daquele grupo que estava ali, né? Assim como para nós, R$1.000 num perfume é bastante dinheiro, não é verdade? É. Mas o que chama atenção é que ela pegou aquele perfume, era dela, portanto ela havia comprado, ela investiu um dinheiro alto naquele perfume, mas
ela trouxe naquele dia, tomou uma iniciativa e ela ungiu com aquele óleo, ou seja, derramou sobre Jesus aquele perfume. Imagina como é que ficou a sala de jantar ali, né? A sala. Ele ficou perfumado. Jesus não tinha rinite alérgica. Certamente, né? Ele estava lá. Só que me chama a atenção aqui o fato de que os discípulos ficaram, versículo 8 diz, indignados. Como fazer isso? E aí é interessante porque todo mundo numa hora dessa lembra dos pobres. Olha, isso poderia ter feito lá para os pobres. Olha, gastaram, às vezes fala até para um governo, né? Seja ele municipal, estadual, federal. Olha, fizeram essa obra aí, ó. Olha o dinheirão que gastou, tanta gente passando fome, né? Nessa hora sempre lembra disso. Mas no dia a dia não faz nada para os que estão passando fome, né? Mas para falar dos outros é fácil. E começaram a criticar a mulher. E Jesus tomou partido e tomou o lado dela. Porque Jesus toma partido e sempre toma o lado daquele que anda na presença dele. Ele chega a ponto de dizer, a palavra de Deus afirma categoricamente, os teus inimigos serão meus inimigos. Isso é muito sério. Estar com Jesus é fundamental para sermos mais do que vencedores. Estar com Jesus é fundamental para enfrentarmos as adversidades da vida, porque ele disse, vocês terão aflições, mas eu estarei com vocês. Ele toma partido. Ele fala, arrumou briga com a minha filha, arrumou briga comigo. Arrumou briga com o meu filho, arrumou briga comigo. Não entendeu? Porque nós somos uma família. E com família é assim mesmo, não é? Até na família de sangue, a gente toma partido pela família. Às vezes até com aquele que a gente não se dá muito bem, mas naquela hora de família é família. Não é verdade? Defende a família. E Jesus nos defende. Precisa de um defensor melhor, maior? Não. Jesus é por nós. E ele então disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? A mulher, não é porque ela não era conhecida, era uma pessoa que chegou lá de repente. Não, é porque era costume deles chamar a mulher de mulher. Entendeu? Você já viu, por exemplo, uma conversa de Jesus com a mãe dele chamando ela de mulher. Não era uma falta de respeito de jeito nenhum. Jesus jamais desrespeitaria a sua mãe, né? De jeito nenhum. Mesmo sendo ele Deus, mas aqui na condição de ser humano, ela era a mãe dele, né? Aquele corpo havia sido gerado a partir dela, né? E, novamente, aqui não é porque aquela mulher é uma estranha, não. Ela era ali do grupo, mas por que vocês estão fazendo isso com ela? O que ela fez foi uma coisa boa, ela praticou uma boa ação para comigo. E aí aquela expressão importante para a gente, às vezes, tomar uma capsulazinha de Simancol, né? Ele disse assim, vocês têm os pobres sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. O que ela tinha que fazer, ela fez por mim, e não pelos pobres. Os pobres agora vocês cuidam daqui para frente. Falou para os apóstolos, né? Porque estavam ali vários discípulos e os apóstolos, dizendo, vocês estão criticando a ela, eu quero ver se vocês vão fazer. Eu quero ver se vocês vão ter a postura que vocês esperavam que ela tivesse. Mas o que ela fez era importante, porque ela me ungiu preparando o meu corpo para a morte. É uma ação espiritual. O que ela fez foi uma ação espiritual. Talvez nem ela mesma tivesse noção disso, mas o Espírito Santo de Deus a usou para isso. Porque ele afirma
que ele seria morto. E o que ela fez, Jesus disse: olha, o que vocês fazem e dizem, muitas coisas, a maioria vai cair no esquecimento. Mas o ato que ela fez, onde for pregado o meu evangelho, vai ser lembrado o que ela fez em memória dela. A gente nem sabe o nome dela, né? No texto aqui não fala. Os estudiosos têm uma noção de quem seja, mas eu utilizando esse texto aqui, ela não se fala, né? Mas a memória dela é lembrada. O que ela fez é lembrado, porque o que ela fez é importante. O que ela fez é fundamental. Enquanto estava acontecendo tudo isso, olha só o que se passa na cabeça do ser humano. Um dos apóstolos, chamado Judas Iscariotes, procura aquele outro grupo que se reuniu lá no palácio de Caifás. E Judas procura aquele pessoal e diz assim: o que vocês me darão para entregá-lo? E aí eles fixaram um preço, que não era pouco para a realidade daquele momento. 30 moedas de prata. Mais tarde a gente vai saber, porque depois Judas se arrependeu, devolveu o dinheiro, mas ele não conseguiu lidar com o que ele fez, ele não buscou reconciliação e o perdão de Jesus, a sua consciência pesa tanto que o leva ao suicídio. Mas o dinheiro ficou lá com aquele grupo. E o texto diz que eles compraram uma terra, um espaço, um terreno grande que vai se transformar mais tarde num cemitério também. Então era muito dinheiro. Não era uma chácarazinha de 1000 metros, né? Era um grande campo que foi comprado com aquele dinheiro. E a gente percebe, e eu quero que você entenda isso. Às vezes a gente está festejando, está alegre, está feliz, mas existe ao derredor forças malignas. No mundo espiritual, Jesus usou a expressão que busca a quem possa tragar, engolir, destruir. Em outro momento ele foi mais enfático e disse, na verdade o objetivo dessas forças malignas, comandadas por Satanás, o que querem de fato é te matar, te roubar, te destruir. Nós estamos aqui, está uma bênção. Tivemos um tempo de louvor e adoração fantástico, a palavra de Deus está enchendo o nosso coração. Mas há uma batalha espiritual. Existem inimigos no mundo espiritual. Potestades, principados, que querem a nossa destruição, que querem a tua infelicidade, a infelicidade da tua família, a tua infelicidade financeira, a tua infelicidade profissional, que querem te jogar numa depressão tão profunda que te coloque numa cama. Mas o Senhor Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Vida abundante significa vida vitoriosa. O que não quer dizer vida sem problemas, mas quer dizer que diante deles, Ele estará conosco. Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É como ele diz, lembra do caso do Jairo, que a filha dele tinha morrido. Jairo foi buscar a Jesus para orar pela filhinha, e no meio do caminho ele descobre que a filha já tinha morrido, não é? Então, Jairo tinha um problema. Jesus se dispõe a ir lá na casa dele. No meio do caminho o problema aumenta e parece que não tem mais solução. O problema aumentou de tal maneira que parecia não tinha mais solução. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Por isso Jesus olha para Jairo e percebe o que está sentindo.
Ele era pai, ele estava desesperado. Vieram e falaram, tua filha já morreu, não precisa mais levar ninguém lá. Imagina, se coloca nessa posição, você que é mãe, você que é pai, e de repente o teu filho, tua filha. É uma coisa dura, séria, terrível, angustiante, causa traumas, traz problemas emocionais na vida da pessoa, às vezes da família toda, não é? Mas Jesus olha bem nos olhos de Jairo e fala assim, olha, Jairo, não temas, crê somente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que tem fé, que crê. Então Jesus se volta para Jairo e diz, não temas, crê somente. Não vai se desesperar. Calma, apenas creia. Vamos continuar na nossa jornada. Vamos até a sua casa. Glória a Deus. Diga graças a Deus. E isso a gente tem que entender. Que as coisas vão acontecendo, nós não somos o centro do mundo, o centro das atenções, não devemos buscar o centro das atenções. A vida como um todo não gira em torno de nós, nós somos apenas uma peça dentro do contexto. Às vezes você está bem e repentinamente acontece algo ruim, não é assim? Às vezes num dia você está feliz e no outro dia você já não está mais feliz. Aconteceu algo terrível que trouxe dor e tristeza ao teu coração. Jesus estava feliz, estava com os seus amigos, os seus seguidores, os seus discípulos. Foi ungido ali por aquela mulher com um óleo, um perfume de muita qualidade. Havia toda uma preparação espiritual para aquilo que ia acontecer. Jesus estava se preparando, estava orientando os seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, porque Jesus iria morrer e o bastão, o cajado seria passado para eles, para darem continuidade à obra. E esse cajado chegou hoje em nossas mãos, para nós continuarmos as obras. Por isso que eu falo, se alguém vier e falar mal para você do chefe dele, o que você tem que fazer? Manda o link, entendeu? Porque nós estamos com esse cajado hoje, que passou pela mão dos apóstolos, de todos os discípulos e seguidores daquela época, porque Jesus falou, agora vocês são as minhas testemunhas. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for, dia 27 tem batismo aqui, às 10 da manhã, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Isso é fundamental, isso é importante e nós temos que ter consciência disso, porque o Senhor te ama. Não importa o que estão tramando, porque alguém já chega e fala, ó, falaram tal coisa de você, não se importe. Ó, te juraram de morte lá, não se importe. Eu sei que preocupa, é lógico, eu sei que causa um temor, é óbvio, os problemas da vida são assim. Porque eu falei, te juraram de morte lá, mas não necessariamente porque falaram que vão te matar, mas talvez porque ontem, por exemplo, eu soube de uma pessoa aí do nosso círculo familiar, mais próximo da pastora Sônia, que teve um diagnóstico de um tumor no seio. Isso é uma espécie de jurar de morte, né? Correto? Um tumor maligno é coisa séria. Hoje, com o avanço da medicina, do conhecimento científico, é possível lutar contra isso em muitos casos, principalmente quando se descobre bem no começo de tudo, não é verdade? Mas, de qualquer maneira, você já imaginou com um diagnóstico positivo de um tumor maligno, seja lá em qual parte do corpo que for? Não é verdade? Pastora Sônia e eu participamos de um seminário de aperfeiçoamento para pastores e pastoras essa semana, chamado de PAC, da nossa igreja lá em Piracicaba, e um dos pastores preletores, pastor da nossa igreja, aliás, lá da terra da irmã Magali, São José do Rio Preto,
ele testemunhou. A esposa dele, pastora também, isso já há 2 anos, ela foi diagnosticada com um tumor no seio. É aquele momento, né? Então corre para fazer mais exames, para acelerar o tratamento. E quando fizeram mais exames, descobriram que, na verdade, ela já tinha mais 11 pontos com nódulos malignos no corpo. 11. Aquilo não foi nem um balde de água fria, né? Jogaram eles dentro do Ártico já lá. Mas eles não se entregaram. Levantaram a cabeça, porque eles ouviram naquela hora: não temas, crê somente. E acreditaram. Gente, para resumir a história, para que eu não me alongue aqui na mensagem dessa manhã. Hoje que dia que é mesmo? 13, dia 13. Isso já aconteceu, mas eu estou falando hoje, 13 de abril de 2025. Ela está completamente curada. Com o laudo médico dizendo que ela está 100% limpa de todo o mal, de todos os tumores. Você entende? Mas naquele momento, naquele diagnóstico, é como dizer, te juraram de morte. O inferno jurou de morte, mas o nosso Deus liberou a vida. Glória a Deus! Estavam jurando Jesus de morte e encontraram um infiltrado, um traidor, para usá-lo. Ele foi usado, massa de manobra, Judas Iscariotes. Traiu o seu mestre, o seu Salvador, o seu Rabone, ou Rabi, o mestre. Se arrependeu, não usou o dinheiro. Não lhe serviu de nada. Porque nenhum dinheiro que vem à nossa mão por desonestidade, por corrupção, vai trazer bênção para a nossa vida. Nenhum, nada. Então afaste-se disso. Ser fiel ao Senhor. É Ele que te prospera. É Ele que abre portas da vitória. É Ele e somente Ele. E quando Ele abre a porta, você passa com segurança. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Não é verdade? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Eles estavam lá, tramaram, prenderam Jesus. O cara de pau chegou a dar um beijo em Jesus. Porque ele falou ainda isso, vamos chegar lá, aquele que eu der um beijo na face. Porque no Oriente, até hoje, é costume isso, mesmo entre os homens, darem um beijo na face, tá? Então, mas eu só vou cumprimentar um. Aquele que eu cumprimentar com um beijo é o cara, é Jesus. Porque estava escuro, eles estavam no alto do Monte das Oliveiras. Não é como hoje que tem luz elétrica para todo lado, né? Estava escuro lá. Muitas vezes tem pessoas que nos traem com um beijo, mas não desejam mal para essas pessoas. A Bíblia diz: ama o teu inimigo, ora por ele. Libera perdão para ele, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dessa pessoa. Que quer dizer o seguinte: se ele se arrepender, vai ser bom para ele, ele vai ser purificado. Mas se não se arrepender, vai ser mal para ele, porque vai ser queimado. Você entende? A nossa parte é fazer isso, é ser assim como Jesus é. Ele tomou partido, houve uma tentativa ali de uma revolta, né? Pedro, afoito, acabou até ferindo o Malco, que era servo lá do sumo sacerdote. Jesus teve que fazer um milagre ali, porque decepou a orelha, né? Parte da orelha. Jesus colocou no lugar, cicatrizou imediatamente. Olha, ali um milagre, mas todo mundo levou Jesus preso e aí começa um período de tortura brutal, uma humilhação brutal. Jesus chega à cruz já desfigurado, tal a brutalidade com ele, e ele morre lá na cruz do Calvário. Mas isso nós vamos falar na sexta-feira. Hoje
São esses momentos que antecedem. São os dias que antecederam a prisão e a morte do Senhor Jesus. Para a gente entender todo um contexto. Só que esse contexto faz parte do nosso dia a dia. Não pensa que você é diferente, porque o inimigo também quer te destruir. Mas lembre-se, o Senhor é contigo. O poder do Altíssimo é contigo. E quando Ele opera, ninguém pode impedir.